essa segunda semana do Challenge de Back-end. Na nossa primeira sprint, a gente desenvolveu todo o CRUD do tutor, ou seja, todos os recursos que o nosso front-end precisa para gerenciar um tutor, que é aquela pessoa ou aquela entidade dentro do nosso banco de dados que deseja realizar a adoção de um pet, certo? Além disso, a gente conseguiu armazenar todas essas informações no nosso banco de dados, e aí você pode ter escolhido ou um MySQL ou um MongoDB. Isso vai de acordo com a tecnologia da sua preferência ou com o que você quiser aprender. Então, ao fazer essas requisições, tanto através do nosso front-end para o nosso banco de dados, ou seja, que seria simular esse front-end, nós fizemos também a validação de alguns campos para fazer o quê, né? Para a gente conseguir garantir que esse tutor, por exemplo, tenha inserido a senha no campo correto, que ele tenha inserido a sua senha correta, que ele tenha inserido o nome do seu usuário. Então, todos esses pormenores a gente já realizou na primeira semana do Challenge. Qual o desafio da nossa segunda semana, Emerson? O desafio dessa semana será, de fato, relacionar as novas entidades que nós vamos estar trabalhando durante essa sprint. A primeira delas vai ser a entidade de pets. Quando a gente volta aqui no nosso Figma, nós vamos visualizar que na nossa tela principal nós temos aqui alguns animaizinhos. A gente pegar, por exemplo, esse primeiro, o Dunga, a gente tem o nome dele, a idade, 2 anos, que ele tem um porte pequeno, uma descrição do seu comportamento, que ele é calmo, educado e que ele está no Rio de Janeiro. Aí a gente precisa de alguma forma relacionar todos esses campos com uma nova entidade, que você pode chamar de pet, você pode chamar de animal, do que você quiser. Aqui a gente decidiu chamar de pet. Com essa entidade, nosso front-end vai precisar que a gente crie algumas rotas, como por exemplo uma rota para conseguir listar as informações desse animal, atualizar um campo ou até mesmo criar ou remover no caso dele ter sido adotado. E além da nossa entidade de pet, a gente começa a pensar: tá, nós estamos num sistema de adoção, então esses pets estão morando em algum lugar. Faz sentido a gente criar uma nova entidade que a gente pode chamar de abrigo, que vai relacionar a morada desses pets, da onde eles pertencem. E aí a gente consegue fornecer para o nosso cliente, para o nosso front-end, alguns recursos, como criar um novo abrigo. Digamos que esse abrigo agora mudou de cidade, então a gente precisa atualizar o campo de endereço dele, então a gente precisa fornecer uma rota para atualizar esse abrigo, conseguir listar quais são os abrigos mais próximos de você, para você buscar um animal que queira, ou até mesmo deletar o abrigo se for o caso. E o maior desafio dessa semana vai ser relacionar cada uma dessas entidades. Relacionar um pet com um tutor, relacionar o pet com o abrigo. E pensa só, se eu sou o Dunga, faz sentido que dentro da minha descrição esteja a localização, o abrigo que eu moro. Então como é que eu vou relacionar isso na hora de construir o código? Essas validações que você precisa pensar e criar da forma com que você achar melhor. O maior desafio de fato vai ser esse, toda essa engenharia para relacionar as entidades. Isso mesmo, Emerson. Como o Emerson falou pra gente, todas essas regras, elas envolvem o conhecimento de engenharia de software. Então, de fato, esse vai ser o seu desafio na semana. Inclusive, fazer essa parte de engenharia para entender como essas entidades se relacionam, o que faz sentido ser validado ou não dentro do nosso produto. E para isso, uma coisa muito interessante é que você pode usar, por exemplo, pode construir um diagrama de entidade de relacionamento, um DER, né? Que isso vai facilitar a visualização de como essas interações no seu sistema vão acontecer. Mas calma que esse assunto também você encontra lá no nosso Trello, no materiais, para você estudar e visualizar, identificar se você precisa ou não desse suporte. Além disso, também tem a nossa comunidade, então pode acessar lá que a gente vai estar disponível para você para tirar essas dúvidas. E já ao final dessa sprint, o que a gente vai encontrar? O seu projeto vai estar muito mais robusto, vai ter um banco de dados muito mais estruturado e além da nossa comunidade, o que a gente pode ter mais durante essa semana, durante essa sprint, Emerson? Bem, eu te convido a você participar das nossas lives que nós teremos ao decorrer da semana e os momentos de suporte para tirar as suas dúvidas. Mas caso você não consiga participar de algum desses momentos de suporte, você pode mandar mensagem na nossa comunidade, nós estaremos ali e os nossos alunos também para tirar suas dúvidas, trocar ideia do que pode ser implementado, do que pode ser ajustado. E é isso, pessoal.
Bons estudos! Bons estudos, pessoal, e não esquece de postar no LinkedIn também. Até mais, até a próxima semana.